Shabbat Shalom para todos presentes. Estamos a um café da manhã com a família Rodrigues e não poderia faltar você nesse café da manhã. Você aqui sentado nessa mesa comendo esse tapioca com queijo, né? Tapioca com queijo e café com leite. Aí estamos com todos os presentes: senhor Esdras Vinícius, Rejane e Aron e Atos Baruch. Não poderíamos deixar de conversar com o senhor amigo e excelentíssimo Aron. E aí, como é que foi a semana? O café da manhã? Nos fale um pouco, o que tem a nos dizer? Essa semana foi ótima. Eu tô aprendendo a nadar, tô fazendo natação com a minha mãe. E é só isso, por enquanto. Só isso por enquanto. E o canal, como é que vai? O canal, ele tá indo bem, só que assim, eu só vou lançar vídeo a cada uma semana. Muito bom. O canal que eu tô falando é o canal do vídeo, né? Canal de dente não, né? Sei, senhor. É as brincadeiras da língua portuguesa. Obrigado aí. Qual é o seu slogan? Uma boa vida e um bom trabalho, se inscreva no canal. Uma boa vida, um bom Shabbat e se inscreva no nosso canal. Isso aí, senhora Rejane, quer dar uma palhinha? Um bom dia? Bom dia, Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de ódio gratuito e feitiçaria. Daqui a pouquinho eu volto a falar. Ódio gratuito e feitiçaria é a mesma coisa. E aí, senhor Atos Baruch, o que tem a nos falar? Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Como minha mãe já falou um pouco sobre ódio, também vou falar um pouco sobre isso. Só que nas fake news, liberdade de expressão e tal. Vamos lá. Discurso de ódio existe? Sim, existe. Essas pessoas que falam de discurso de ódio têm que ser punidas? Sim. Porém, aí você entra na seguinte concepção: uma música não é alguém que vai regulamentar isso. Ok, parece justo. Mas você se pergunta, quem é que vai definir o que é ódio? É isso que a população não entende. Eles querem que regulamente, mas não entendem quem que vai regulamentar o que é verdade e o que é mentira. E isso já vem acontecendo já há muitos e muitos anos. Se estava acontecendo lá nos Estados Unidos, que é o defensor da liberdade de expressão do mundo, no resto do mundo não é diferente, entende? Aqui no Brasil, se você comentar coisas contra minorias, você é cancelado na internet, você é censurado pelo atual governo e por uma série de outras coisas. Então assim, não tem mais aquela liberdade que você tinha. Uma vez o Tolkien tinha falado o seguinte: como é que se combate uma informação? Ele era tenente da Primeira Guerra das Informações, ele era responsável por essa área, e ele falou o seguinte: como é que se combate a informação? Ela tem que se resolver, você não pode colocar uma pessoa para definir o que é verdade e mentira. Ela que vai se combater sozinha, ela que vai se mostrar se vai perpetuar ou não, ela que vai dizer. É isso, gente. Se você quer crer ou não naquela informação que você está vendo, a escolha é sua. A gente tem essa opção. Agora, se a gente não tivesse essa opção, a gente estaria vivendo em um regime de totalitarismo, tal, e outros regimes assim. E é isso, entende? É mais ou menos isso. Muito bom aí, senhor Atos Baruch. E mais alguma conversa? O seu café da manhã, como é que vai? Tá bem, tá agradável. Agradável, um ótimo Shabbat, um bom descanso. Senhor Esdras Vinícius, e o café da manhã, essa semana, o que você tem a nos falar? Bom, a semana foi longa, foi uma semana bem longa, bem trabalhosa também. Foi uma semana ok, né? Foi uma semana tranquila. E assim, pegando gancho lá, basicamente assim, a gente vê que a questão da liberdade de expressão é uma coisa que tá muito, assim, até um pouco batida nos tempos de hoje, mas é o que a gente vê por aí. Por exemplo, ontem o Jair Bolsonaro, nosso queridíssimo ex-presidente, se tornou inelegível. É exatamente o que ele está acontecendo com ele, que era para ele ter feito, né? O próprio Olavo de Carvalho, ele falava: o Bolsonaro, ele vai errar, ele vai viver no futuro da esmola que os inimigos dele dão para ele. Por quê? É o que está acontecendo, é o que a gente está vendo, né? O que, por exemplo, o Bukele fez quando ele assumiu o poder? Ele cortou a cabeça de quem é inimigo dele. O correto a se fazer quando você assume o poder e você tem inimigos que querem a sua cabeça é ou eles ou você, entendeu? E não foi o caso que aconteceu. Certamente nosso queridíssimo Jair Bolsonaro, pela falta de atitude que ele tem, né, de longa data, ele vai terminar o justo como Maquiavel terminou, dar esmola de seus inimigos. Ou seja,
infelizmente é como está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Agora, assim, internacionalmente falando, a gente teve bastante coisa. A gente teve a Rússia sendo invadida, uma novidade, né? Foi um batalhão próprio deles, o batalhão Wagner, que é um grupo de mercenários russos. Só que aparentemente já moiou, não deu mais em nada. E a gente teve também, tá tendo ainda, né? O Black Lives Matter versão francesa. Por quê? Lá em Paris, um jovem, ele foi parado numa blitz, ele reagiu e a polícia acabou matando ele. Por conta disso, tá tendo um quebra-quebra gigantesco em várias cidades francesas. E assim, a troco de quê? De nada, é só vários técnicos. Bem, é o que eu falo, é aquilo que já vem, todo mundo vem avisando há muito tempo. Estão abrindo demais para imigrante, para refugiados, coitadinhos e tal. Só que você vai ver os refugiados, não tem nenhum que é realmente refugiado ali. Eles são muito jovens, na casa dos 20 aos 35 anos, em porte físico militar, e você não vê uma criança ou um idoso indo para esses países, os sírios, os africanos no geral. É uma invasão. É o que está acontecendo na Europa atualmente, não é um recebendo pessoas coitadinhas, é uma grande invasão e os governos estão ajudando os invasores. É muito engraçado. Vai ser uma questão de tempo até a gente ver isso aqui no Ocidente, né, na parte das Américas. É questão de tempo, né? Eu chuto aí uns 10 anos, que aqui tudo chega atrasado, então uns 10 anos a gente vai ver isso aí. Vai ser bizarro, vai ser muito bizarro. Eu espero estar vivendo longe desse povo todo. Porque as grandes cidades são as primeiras a sofrer, depois vai para o interior. Aí daqui a pouco, não estranhe quando a gente vê a grande mesquita de Paris, a grande mesquita de Berlim, no lugar da grande catedral. O que está acontecendo na Europa hoje vai acontecer aqui no Ocidente daqui a pouco. Por quê? Porque atualmente já temos um governo que age exatamente como os de lá agiram. Só que mais atrasado, mas não deixa de ser igual. Vai ser bizarro. Prepare-se para o impacto. E é isso. Shabbat Shalom para todo mundo e cuidem-se. Shabbat Shalom. Conversas sombrias, senhor Herdas. Realidade. Você pode ignorar a realidade, você tem todo o direito. Mas é impossível ignorar as consequências de ignorar a realidade. Cuidado. Certo aí. Senhora Rejane, estamos falando de feitiçaria e de ódio. E aí? Então, bom dia novamente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e compartilhe. É isso. A Paraxá são duas porções hoje. A Paraxá de Rukat e a Paraxá de Balak. A Rukat, a primeira, ela fala sobre assim, a questão da vaca vermelha. Ela trata deriva de Hukim, na verdade. Hukim, que vem de um mandamento, né, uma das leis do Eterno, que você cumpre sem ter uma explicação. Hukim é uma parte que o Eterno designou que você vai cumprir e você não vai questionar. Aquela ordem para soldado, vamos dizer assim. O soldado não tem que questionar uma ordem, ele tem que executar. Então, o Hukim é mais ou menos essa ideia. E a porção de Rukat, ela deriva dessa palavra de Hukim. Vaca vermelha, tem um mistério, tem muitos comentaristas, no mundo ocidental tentaram traduzir de várias formas, tentaram ligar ela até a questão filosófica cristã, e não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com outra. Por exemplo, a vaca vermelha, ela era utilizada, né, para ser sacrificada por completo. Isso é diferente, esse sacrifício. No hebraico, o sacrifício é korban, e korbanot seria a vaca, né, o animal a ser sacrificado. Por que é diferente o sacrifício de uma vaca vermelha para uma vaca comum? A vaca comum não se não queimava toda ela, né? Queimava a parte dos ossos, a gordura, e é dito que as entranhas, porém não todas as entranhas. A língua o povo podia comer, algumas partes, até mesmo do fígado, o povo podia comer. Porém, o restante das entranhas eram todos consumidos pelo fogo, né? Já a vaca vermelha não, ela era completamente consumida. Em alguns casos, até o pelo, a pele da vaca, é pele? A pele da vaca, né? Ela era
ela não era consumida, ela era para mercado, era ou para fazer objetos, ou mesmo cortinas, enfim, tenda. Não era consumida totalmente quando sacrificava o animal. Somente algumas partes do animal da vaca normal, vaca sem ter a coloração vermelha, era oferecida para o Eterno algumas partes. Porém, a vaca vermelha, quando nascia, era toda ela era oferecida ao Eterno. E assim, não foram muitas vacas vermelhas que nasceram até agora, pela última contagem que fizeram. Parece que foram 9 vacas vermelhas que nasceram até hoje, né, na história assim, do povo israelense. Então as 9 foram sacrificadas e foram oferecidas ao Eterno por completo. Essa é uma vamos dizer assim, das informações que eu peguei sobre a questão da Parashá de Hukat. Ela servia, a cinza dela era interessante, que servia para comprovar o adultério, né? Quando a cinza dela era guardada, e aí o rabi, o sacerdote colocava numa água, e essa água, o marido desconfiava que a esposa estava traindo ele. Quando ela bebia essa água, se ela realmente estivesse traindo o marido, automaticamente o útero dela inchava e ela começava então a sentir muita dor a ponto de não andar com a coluna ereta, ela mancava, e aquilo era um indício de que ela realmente estava adulterando. Porém, quando ela não estava adulterando, né, ela ficava muito fértil. Aí também ela ficava infértil se ela adulterasse. Ela ficava muito fértil se ela não adulterasse e ficava maravilhosamente saudável. Então era a prova de que ela não estava traindo o marido. Isso aconteceu algumas vezes, eram situações bem complexas, mas assim, aconteceu no período do templo, do primeiro templo e antes, lá no tabernáculo. Eram feitas essas práticas. Então a vaca vermelha, ela não é uma coisa assim, tão glamurosa, é uma informação adicional para o povo e para a gente agora. Agora, Balaque, sim, Balaque ela é muito interessante porque ela globaliza, né? Ela é geral. Por exemplo, o ódio gratuito. Quem foi Balaque? Balaque foi um rei que contratou um feiticeiro chamado Bilão. Ele odiava o povo de Israel que estava ali no deserto prosperando. Como que é um povo que não tem terra e vence os amalequitas, entra em acordo com os amonitas e vence os amonitas, vence os filisteus e caramba, até Jericó, esse povo quer chegar em Jericó e acha que vai derrotar Jericó. Não, eu odeio esse povo, é um povo que Deus abençoa, é um povo que Deus gosta, e eu detesto e eu odeio gratuitamente o povo israelense, mais tarde veio se tornar o povo judeu. E então, ele tinha havia um feiticeiro muito famoso, que ele inclusive tinha estudado na Yeshivá com o filho de Noé, com o neto de Noé. E o nome dele era conhecido na Bíblia como Balaão, no hebraico é Bilã. Mas então Bilã disse: eu sei o que fazer para esse povo ruir, para esse povo estar realmente muito forte e nós não podemos deixar avançar. Ele também odiava o povo israelense por conta da força que Moisés tinha sobre toda a nação israelense e sobre todos os povos por onde eles passaram. Então havia uma ideia de destruir, né, esse povo que se mostrava ser um povo muito forte caso conquistasse uma nação. Então, por medo, eles então começaram a fazer coisas feitiçaria relacionadas à destruição do povo israelense que estava no deserto. E a próxima semana a gente termina sobre a Parashá de Bilã. Mas a questão é que o ódio gratuito, né, ele é uma coisa que destrói não a longo prazo. Por incrível que pareça, o ódio gratuito destrói a um prazo curtíssimo. Quando você pisca o olho, você já está destruído, porque alguém te odeia gratuitamente. E essa porção ela vai falar muito da fala, o poder da fala. Aí entra uma parte do Hafetz Haim, falando que a nossa língua é a chama mais perigosa e mais poderosa. Nós podemos estar em Jerusalém e destruir uma cidade em Roma, na Roma antiga, ou seja, por conta de Lashon Hara, de língua. A língua é o maior objeto de encantamento. A língua é o maior objeto de tocar o terror. Então tenhamos cuidado com a nossa fala, porque nós devemos ser pessoas produtivas, pró-vida e não pró-morte. Tenha cuidado com a sua fala, observe as leis do Eterno e seja bom.
Shavuot Tov. Shavuot Tov, um bom café da manhã e um café para todos. Até breve, shalom. Para todos, um ótimo café da manhã, tenha bom ânimo, nada é para sempre. Sempre existe o nascer do sol, o pôr do sol e o nascer do sol. Então não se preocupem com se o sol vai nascer ou não. Só se mantenha aquecido e atento. A noite é longa. Shalom.